Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus nós estamos de novo juntos. Hoje eu quero ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Vou ler versículos 1 a 5. 1 a 5. Vamos ler aí? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Tá, eu quero meditar um pouco nisso aqui, falando sobre os últimos suspiros da humanidade. Os últimos suspiros da humanidade. Há muitos pontos a serem tratados. Essa carta a Timóteo, Paulo trata disso. Paulo trata dos últimos suspiros da humanidade quando escreve aos Tessalonicenses. Jesus fala disso com clareza, o profeta Daniel e o Apocalipse e outros textos. Nós vamos meditar nesse texto, os últimos suspiros da humanidade. Bom, primeiro, o Espírito Santo dá as dicas para sabermos se já estamos no fim ou não. Porque o texto diz, o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, e aí ele continua, nos últimos tempos vão acontecer algumas coisas. É o Espírito Santo que afirma expressamente, com muita presteza, precisão, que nos últimos tempos acontecerão muitas coisas. Nós vamos comentar algumas delas. Isso foi dado pelo Espírito Santo. Não é humano, não foi um homem que inventou ou que profetizou. Eu sei que Nostradamus fez profecias sobre o final dos tempos, tentam interpretá-las, e essa é uma situação difícil, porque é muito complexo a maneira que ele escreveu, mas a palavra de Deus diz claramente, é o Espírito Santo quem falou, não foi um homem. Então isso fica bem posto. O segundo item que nós vamos colocar aqui é a primeira citação de Paulo, a apostasia da fé. Muitos se apostatarão da fé. Apostasia da fé significa o abandono da verdade. Significa que nos últimos tempos muita gente também vai abandonar, não vai seguir mais. Dizem, uma estatística diz aí que se nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil, nós temos 40 milhões de ex. Eu não sei se isso expressa uma verdade tão grande, mas é muita coisa. De fato, eu já tenho visto muita gente na porta da nossa igreja, praticamente todas as pessoas
eu não posso dizer 100%, mas 90% das pessoas que batem na porta da nossa igreja pedindo dinheiro são ex-crentes. Eu fui batizado em tal igreja, eu estou afastado, eu estou desviado, eu isso, eu aquilo. Quase 100% deles são assim. Muita gente. Isso, nunca houve tanto disso na face da terra. Nunca houve tanto. E isso tem aumentado demais também, pelas ruas das cidades. Também ele diz que haverá um outro assunto. Obedecerão a espíritos enganadores. É obediência aos espíritos enganadores. Isso é na religião, gente. Isso é na religião. Isso não está se referindo à ciência. A ciência sempre foi... Ela contesta mesmo. A ciência está aí para contestar, para desmentir, depois para se autodesmentir, criar outra teoria. Isso é ciência. A ciência é assim. Ela inventa teoria, desmente teoria, etc. Mas na religião, a questão é religiosa. Significa que eles vão obedecer a espíritos enganadores. Sabe? Demônios com acesso ao meio cristão. Demônios com acesso permitido, portas abertas, para que possam enganar. Diz que as pessoas estarão obedecendo a espíritos enganadores. Enganadores em todos os aspectos, não é uma questão única. Em todos os aspectos que envolvem a fé, a crença, a religiosidade. Você fala, pastor, cite um exemplo. Não. Apenas que nós temos que estar de olhos abertos. Olhos abertos. Porque eu posso citar um exemplo falso para você. Estaria no meu sentido ou no meu modo de ver. Não, isso não é certo eu fazer. Eu não devo fazer assim. Apenas nós precisamos ler a palavra de Deus e estar atentos ao que ela diz. Porque espíritos demoníacos, espíritos terríveis, viriam sobre a terra no final dos tempos, enganando. E muita gente vai obedecer esses espíritos. Não está falando do satanismo simplesmente. Também. Mas está falando como que os demônios vão conseguir enganar as pessoas. E as pessoas acharão que estão fazendo certo. Bonito. O outro item, o quarto item, a obediência aos ensinos de demônios. A obediência aos ensinos de demônios. Veja bem, coisa horripilante. É um espiritualismo. Demônios ensinando. Você diz, como o demônio vai ensinar? Vai sim. O demônio vai ensinar de tal forma que ele vai misturar a verdade com o erro. Ele vai fazer uma mistura tão perfeita que vai enganar a todos. Nós comemos aí, quando vamos comer fora, nós comemos, tem a cor do ketchup, mas não é ketchup. Não é. Nós tomamos o suco, tem a cor da laranja, não é laranja. E assim por diante. Nós nos enganamos pelos sentidos. Satanás está usando isso, porque nós não queremos nos aprofundar no conhecimento. Então vem a enganação, ensinos de demônios. Você já imaginou? Uma pessoa pensar que está aprendendo de Jesus, está aprendendo diretamente de demônios, falando por bocas de homens? Puxa
Puxa vida. Outro item. A hipocrisia, está no versículo 2. Hipocrisia dos mentirosos. Essa hipocrisia, a máscara. A máscara. Jesus diz, virão lobos vestidos de ovelhas. A hipocrisia vai ser tão grande. Hoje nós não conseguimos discutir verdadeiramente religião. Não se discute verdadeiramente. Cada um defende o que pensa. Não está preocupado com a verdade. Então é melhor não discutir, porque não se chega a nada. A hipocrisia, porque nós aprendemos palavras. Transliteramos palavras gregas, transliteramos palavras hebraicas, transliteramos palavras inglesas, transliteramos palavras alemãs, nós transliteramos de palavras latinas que vão expressar o nosso desejo. Hipocrisia. Outro item, a mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Então eles vão fazer parte, vão usar a mentira. Você sabia que a mentira é muito mais bem aceita do que a verdade? Você sabia disso? Sem querer tocar na política, não vamos tocar no assunto, vamos dizer nenhuma palavra, só citar isso. O candidato, quanto mais mentir, mais voto ele terá. Pastor, você está ficando doido, não é nada desse jeito não, eu sou candidato, eu sou isso, sou aquilo. Olha, é verdade, nós já sabemos disso. Não tem jeito de discutir isso, eu não vou discutir isso com ninguém, não me interessa. Apenas estou vendo. A mentira tem um acesso muito grande à nossa mente, porque o Satanás sabe como fazê-la brilhar e reluzir. Continuando, diz que eles têm a consciência cauterizada. Essa consciência cauterizada, são insensíveis, não se importam mais, aceitam tudo. Sabe, não dá nem para falar sobre isso, porque a gente poderia entrar em assuntos ruins. Consciência cauterizada porque aceita tudo. Porque está tudo bem, está tudo certo. Tudo que falar de Deus para mim está certo. Está tudo bem. Nós aceitamos hoje tudo. Tudo. Não estou exagerando, tudo. Aquilo que há 30 anos atrás a gente tinha vergonha de ver na TV, hoje se passa de dia para as nossas crianças. A mente já está cauterizada. Não sente mais nada, estamos insensíveis. Passamos em cima das pessoas, não paramos para ajudá-las. Passamos em cima dos que pedem esmola, não paramos para dar R$5. Estamos insensíveis. Isso na religião, você imagina aonde isso vai parar no dia do juízo final. Casamento. Esse problema é seríssimo. Você sabe o que está acontecendo hoje? Você sabe o que é o casamento hoje? Você sabe o que significa a palavra namoro hoje? Hoje o casamento são entre pessoas do mesmo sexo. Hoje o casamento é assim, é um ajuntamento. Hoje o casamento não há mais responsabilidade, compromisso. Qualquer coisa é motivo de divórcio. A Bíblia diz que isso é coisa dos últimos tempos. Isso está sendo proliferado com uma abundância tão grande. Tão grande. Nós estamos vendo isso a olhos nus. Não precisamos de um microscópio, de uma lupa, nada. Nós estamos vendo claramente. Está chegando o fim, meu querido. Olha, cuidado. Abrace Jesus antes que seja tarde demais. Estamos caminhando para o fim dessa palavra. Proíbem comida. Proíbem comida. Eu não vou ler todo o texto, mas do versículo 3 até o versículo 5, fala de comida. Isso é coisa dos últimos tempos. Vegetariano, tal carne faz mal, isso não sei o que, essa é pecado. Tanta coisa. Uma língua de trapo.
fala mal de todo mundo, não ama, mas não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, porque isso aí, não sei o quê, etc. Problema da alimentação. Problema da alimentação. Esse problema é algo impressionante. Religiões são firmadas nisso. Como pode? Como pode? Jesus disse que o que eu como vai ser lançado em lugar escuso. Vai para o lixo. Jesus disse que o que faz mal, que contamina o homem, é o que ele fala. Como que agora religiões inteirinhas estão defendendo questão de alimentação? É claro que nós devemos nos alimentar bem. É claro, isso é um absoluto. Isso é coisa de todo mundo. Isso não é coisa que nós vamos fazer isso por causa da religião. É por uma questão de saúde, simplesmente. Como devemos tomar banho, como devemos tomar sol, como devemos caminhar, é de Deus. Mas o que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo revelou a ele, é que nos últimos tempos essas coisas iriam tomar lugar do verdadeiro, que é Jesus. Está aí a palavra. Está aí a palavra. Os últimos suspiros da humanidade. Isso é uma parte. Muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Cada um veja como anda, porque o dia está chegando. Deus, vem nos abençoar. Deus querido e amado, vem derramar sobre nós a luz do teu rosto, para não andarmos nas trevas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo programa, pela graça de Deus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos. Em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no